Mesmo que o Egito Antigo seja muito interessante, isso não impediu de ser destruído pelos fãs de Dragon Ball. E antes de fazer esse vídeo eu pensei, o que acontece quando você mistura uma ideia ruim com uma execução medíocre? Dragon Ball Infinity, a prova viva que... Quer saber? Deixa pra lá. Vamos fingir que eu não falei isso. Oi, eu sou Goten, tudo bem com vocês? Os mangás de Dragon Ball geralmente tentam expandir de alguma forma o universo da franquia. E no vídeo de hoje, Dragon Ball Infinity é um mangá que expande bastante a história de Bills, o deus da destruição. E sim, eu tô aqui pra falar sobre ele. Mas é claro, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A história começaria com um bebê Saiyajin voando no espaço, até que a sua cápsula entraria em um buraco do fluxo do tempo, e com isso ele cairia no planeta do nosso querido Bill, com uma versão feminina do próprio resgatando de sua nave. E eu sei que é algo comum, mas eu acho legal quando fazem um alienígena estranhando um ser humanoide. E aqui a gente percebe que esse planeta inteiro tem essa temática egípcia, o que faz sentido e combina com a proposta da história. A mulher entregaria o bebê ao faraó e ele pede para que o bebê seja executado, mas sendo um Saiyajin, o bebê resistiu. O faraó achou isso interessante, então ele manda a mulher cuidar do bebê para que ele fosse útil à sociedade. O Saiyajin recebe o nome de Taima. Esse nome é meio familiar. Alguns anos se passam e a gente consegue ver um pouco mais daquela sociedade. O Taima, sendo agora uma criança, é uma espécie de escravo, e ele tem que ajudar a galera a construir as pirâmides. Nisso, o faraó aparece no lugar e explica algumas coisas sobre como funciona aquele mundo. Segundo as tradições, o povo precisa coletar uma água chamada Água da Vida para reabastecer a cidade. Nesse mundo só fica de noite por 7 dias, porém isso que fica de noite é basicamente escuridão total. E nisso o nosso protagonista foi selecionado junto com outros jovens para ir buscar a água para o faraó. Só que por ser meio pobre, ele não tinha comida e água o suficiente, então ele acabou desmaiando no meio do deserto. Mas felizmente o Champa de Franja ajudou ele. O nome do carinha é russo, e eu não sei porquê, mas ele afirma que as pessoas dizem que se você cair naquela água você morre, e que nem mesmo o faraó tem poder suficiente para nadar lá. Guarda isso na cabeça, porque é importante. O Taima continuaria sua aventura e vê duas pessoas brigando, então ele leva vantagem e decide roubar o barco deles. Será que o autor se baseou no Brasil e não no Egito? De qualquer forma, ele consegue achar a fonte da água da vida, mas dentro da caverna tinha um flamingo. Uma vez Flamengo. No caso, um flamingo mesmo. Chamado de Mirai, ele afirma que ele e o faraó são meio que como irmãos, pois ambos vieram do mesmo ser, chamado de Kako no Kami. Ele basicamente criou a fonte e depois se separou em duas tribos diferentes, que no caso é a do Mirai e a do Noob. E o que a água da fonte faz, basicamente dá imortalidade para eles e deixa eles mais fortes. Porém, se ficarem muito tempo sem beber da água, eles perdem o poder e ficam mais velhos. E é por isso que o faraó tá sempre mandando a galera coletar essa água para ele. Mas resumindo o que importa aqui, o Flamingo é do bem e o faraó é do mal. E quando o Taima tá voltando para casa, ele vê alguns valentões fazendo bullying com o russo. Obviamente ele decide fazer alguma coisa e dá uma surra nos valentões. Depois disso as coisas correm normal, ele volta para casa e o faraó diz que precisa conversar com ele. E com isso ele acaba explicando como as coisas funcionam no reino. Basicamente o planeta é infértil, mas eles descobriram como cultivar alimentos usando água. Mas a conversa serviu para ele explicar que é dar o palácio como recompensa pro Taima, ao menos enquanto estivesse de noite. E quando o Taima foi ver a mãe dele de novo, ela simplesmente estava cega. Do nada. Eu realmente não entendi a explicação para isso ter acontecido, mas ela explica que a razão para ela estar na cidade no dia que ela encontrou ele é porque o Noob matou o pai dela, que estava tentando planejar uma rebelião por não acreditar que o Noob era um deus de verdade. E ela também fala da lenda de que os ancestrais mais velhos das duas espécies acabaram tendo um problema com água. E quem eu tô tentando enganar, a gente já sabe quem é. Enquanto o Taima andava pela noite, ele escutaria o russo gritando, pois estava sendo atacado por chacals. Só que quando ele tenta proteger o próprio, ele acaba vendo a lua cheia. E vocês sabem o que acontece quando um Saiyajin vê a lua cheia. Enquanto Ozaru ele consegue derrotar facilmente os chacals, até que uma pessoa vê o que está acontecendo e consegue desmaiar ele. Confuso então, o Taima acorda e percebe que está preso no porão de alguém. Eu espero que não seja o meu, tem gente demais lá. E depois de conversar com os dois prisioneiros que estavam lá, ele acaba tentando fugir, mas nisso ele perde o rabo.
E eu digo isso no sentido literal mesmo. E só nessa pequena parte nós já vimos dois personagens ressaltando o potencial do protagonista. Além disso, ele é arrogante e não gosta de lutar. Por algum motivo eu tenho a sensação que já vi isso antes. E infelizmente essa não é a última vez que o mangá vai falar sobre potencial. Mas pelo menos o protagonista treina aqui, com nada mais, nada menos que o pai do Bills. Então dá pra entender por que ele ficou bem mais forte. Além do mais, tivemos um time skip de alguns anos. E por algum motivo ele ficou muito parecido com o Gogeta. Mas mesmo sendo mestre e aluno, os dois acabam que são obrigados a lutar um contra o outro. Porque o faraó sequestrou tanto a mãe do Taima quanto a esposa do pai do Bills. E eu devo admitir que foi uma luta até que bem legal. Mas quando o Taima tá perdendo, o faraó decide atacar a mãe dele para ver se ele ficava mais forte. E sendo um Saiyajin, é isso que acontece. Mas eu não entendi muito bem que forma que ele atingiu. Talvez seja uma espécie de Super Saiyajin falso. Com isso ele derrota o pai do Bills e tenta atacar o faraó, mas é simplesmente mogado. Já no próximo capítulo nós temos um flashback mostrando que o pai do Taima é aquele cara do filme do Broly. Mas basicamente o pai dele mandou ele pra fora do planeta Vegeta porque ele tinha zero de poder de luta. E provavelmente se o rei Vegeta descobrisse, não ia ter luz do dia pro bebê. Então o Taima acorda confuso depois de ter sido curado pelo outro prisioneiro. Mas não tem muito tempo pra conversa, porque o Mirai precisava da presença dele lá na ilha. E ao ser teletransportado pra lá, o Taima percebe que o Mirai tá ficando mais velho. E isso acontece porque o mesmo parou de consumir a água. Mas ele começa a explicar um pouco da relação dele com o irmão e a razão dele ter ficado maligno. E é basicamente porque o Mirai teve uma visão do futuro sobre os gêmeos que virariam deuses da destruição. E o faraó tava com medo de ser destronado. E o plot twist é que tudo o que aconteceu na vida do Taima foi planejado pelo faraó, porque ele precisava de alguém que fosse forte o suficiente para proteger ele. E ele fala como o faraó tinha medo da nova geração, que o pai do Bills tinha mais potencial que ele, que os filhos dele tinham um potencial ilimitado, e que a luta com o pai do Bills foi para testar o poder oculto e o potencial dele. E como ele tem um potencial ilimitado, o Mirai vai levar o Taima pro reino dele. E a cidade dos Flamingos é basicamente utópica, todo mundo parece viver bem. E ele acaba se encontrando com o Russo, que agora tem um cabelão. E em um flashback ele explica por que ele trata o Russo tão bem, porque ele era maltratado pelas outras crianças. E o Russo foi basicamente o primeiro amigo dele. E como eles se tornaram amigos, eles acabam se divertindo e fazendo coisas pra descansar. Depois disso, o Mirai acorda ele e fala que eles têm que ir trabalhar. E ele acaba teletransportando os dois pra cidade dos Flamingos, que é basicamente utópica, e lá basicamente tem uma espécie de internet. Eu só estranhei que a descrição que o Mirai deu da cidade parece muito comunista pro meu gosto. Uma estátua comunista! Então o Mirai e o Taima vão até a sala do tempo que tem naquele planeta. E o treinamento do Taima seria basicamente ler esse livro, que tem todo o conhecimento da raça dos Flamingos. Mas o único problema é que o livro tem uma maldição inquebrável, onde se você ler, você vai ter que sofrer pra caramba. Depois de outro time skip na sala do tempo, ele tá finalmente pronto pra batalha. E eles param uma ladra que foi mandada pelo faraó, até que o mesmo aparece depois de um terremoto e uma grande estátua assentado no trono. Esse aí formou Aura. E o faraó, sendo covarde, mandou seus pupilos lutarem contra ele. Mas tinha algo diferente, eles tinham uma marca em sua cabeça, como se estivessem sendo manipulados ou controlados. E a luta tava até interessante, até que um dos capangas se revela como sendo o pai do Bill. Mas foi questão de tempo até que ele fosse derrotado e a marca fosse tirada dele. Vendo isso, o faraó decide fazer uma proposta. Se o Taima conseguisse derrotar o general dele, ele não destruiria a cidade. Eu faria esse acordo. E o general é gigante, ele tem basicamente o tamanho da estátua. Ou talvez ele seja a estátua, eu não entendi direito. E aqui eu entendi algo que simplesmente mudou tudo. Porque o Taima usou um ataque muito semelhante ao Kikoho durante a luta. E eu pensei, pô, isso não faz sentido, quem fez o Kikoho foi o Tenshinhan. Mas aonde especificamente o Tenshinhan inventou essa técnica? Isso mesmo, na escola da garça. E parando pra pensar, os flamingos não são flamingos, mas sim garças. Ah, agora eu entendi! De qualquer forma, o Taima cria uma lua artificial para lutar contra o monstro. E sim, ele consegue controlar essa forma usar. O maior problema é que quanto mais tempo ele luta, mais ele se descontrola. E eu devo admitir que foi uma luta legal, tem até referências ao King Kong. Mas depois de derrotar o general, ele começa a se descontrolar. Porém, infelizmente, ele acaba achando o Russo e se lembrando, então ele se destransforma. Mas antes dele poder lutar contra o faraó, eles são interrompidos. E esse cara é basicamente o criador do Reiki. E eu não sei se eu falei sobre isso antes, mas é basicamente uma das energias que o Taima
usa. E ele fala sobre como esse planeta tinha mais energia e potencial do que qualquer outro. E ele estava ali antes mesmo do Kako no Kami, que eu não entendi muito bem a relação desses dois, mas enfim. Mas depois do faraó fugir com o rabo entre as pernas, o Mirai fala pro Taima destruir a máquina que está dentro do lago, pois ela tem o potencial de destruir o planeta. Obviamente o Taima aceita e destrói a máquina, e nisso aparece a árvore do planeta do Bills. E aqui eu já não entendi mais nada. Depois dessa confusão toda, o Mirai decide falar com o pai do Bills, afirmando que ele tem muito potencial a ser liberado ainda. E voltando para o faraó, o mesmo acaba encontrando um cara muito parecido com o Frieza, mas ao mesmo tempo parece uma cobra. O Taima então estaria procurando a mãe dele, mas surpresa, ele acaba encontrando o pai dela, que na verdade está vivo. Ele havia sido sentenciado à morte porque descobriu que o faraó era uma farsa, mas ele foi salvo por uma garça antes disso. E a mãe do Taima continuaria sumida. E depois disso nós temos um flashback mostrando porque o faraó tem medo de água. Basicamente ele estava em um barco com seu irmão até que o general apareceu e simplesmente derrubou os dois na água. O faraó quase morreu nesse dia e por isso ele não gosta de água. E também porque ele é um gato, né? E enquanto ele procurava o faraó, o Taima acaba sendo atacado por chacais, que facilmente são derrotados. Até que o mesmo finalmente aparece e os dois começam a lutar. Porém a luta não dura muito, porque o cara de cobra aparece e está ameaçando matar a mãe do Taima. Então ele para e o faraó vai lá na água para ficar mais forte. E depois de entrar na água, o faraó fica mais forte e com uma aparência diferente, porque não era mais ele, e sim o deus Noob. Só que no próximo capítulo eles cortam para o pai do Bills treinando na sala do templo. E é aqui que começa uma confusão gigantesca, porque ele começa a falar das reencarnações do Champa e do Bills. E sinceramente a reencarnação em Dragon Ball já é extremamente complicada, mas aqui conseguiu ficar ainda mais estranha pra mim. Mas sabe qual que é o lado bom deles terem reencarnado tantas vezes? É porque agora eles têm um potencial inacreditável. Boa tarde, senhor! Por acaso não estaria interessado em personagem com potencial? Potencial? Você disse... potencial? Sim, senhor! Com ou sem desenvolvimento? Potencial? Potencial! 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 Mas a parte que me chamou atenção no treino do pai do Bill é o que o Mirai falou, pois basicamente o irmão dele acabou pegando uma maldição que passou pro povo inteiro. Então se algum deles saísse do planeta, todos iriam morrer. Só que o Bills e o Champa estão destinados a saírem do planeta para virarem Hakaishins. Então meio que não tem muito pra onde ir. No próximo capítulo, o Noob estaria mostrando seu poder. O mundo inteiro estaria no escuro e a arte é muito bonita. De um lado nós temos os Chacais, liderados pelo Noob, e no outro nós temos o povo do planeta, liderados pelo Taima. Eu tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer no... Eu não acredito. Vamos lá. Dragon Ball Infinity. Cara, eu tenho algumas coisinhas pra falar sobre esse mangá. Ele sinceramente me surpreendeu, mas ao mesmo tempo me deixou meio dividido. De um lado ele tem uma história até que interessante, você consegue ver que o autor se esforçou pra fazer algo legal. Do outro, esse mangá tem muita injeção de linguiça, diálogos muito mais longos do que deveriam e que às vezes não explicam nada. Algumas coisas são simplesmente jogadas sem construção e você não consegue entender. E o pior de tudo é que os diálogos são muito longos, tipo muito longos mesmo, e tudo isso pra no final terem coisas que são bem confusas. A arte em si do mangá eu não achei ruim, ela tem os seus momentos ruins, os seus momentos bons, mas geralmente é mediana. A trama do protagonista e seus amigos eu achei interessante, mas definitivamente o que mais me incomodou aqui foi a enrolação e os diálogos, até mesmo a falta de aprofundamento em outras coisas. E pra piorar tudo, eles batem toda hora nessa tecla do potencial. No geral achei um mangá interessante, mas poderia ser melhor de ler. Mas, enfim. Concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que talvez você possa estar passando por um momento muito difícil na sua vida. Talvez até mesmo você pense que essa seja a sua pior fase e que não tem como as coisas melhorarem. Muitos até mesmo se culpam por estar assim. Mas eu quero que você saiba que mesmo que pareça, desistir não é a solução. Mas se você não acredita que consegue se levantar, acredite em Jesus. E é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. Mas é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever em Hyper, que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de todos vocês e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham gostado do vídeo e valeu!
falou e fui.